Olá pessoal, vamos continuar nossa aula aqui e hoje nós vamos falar sobre o quadro de avaliação de risco. Nós vamos dar início, vamos ter uma primeira aula falando sobre os critérios, né, que foram anotados, né, por um estudioso chamado Pokorny, e aí depois nós vamos entrar propriamente dita numa outra aula. Nós vamos falar sobre a utilização desse quadro de avaliação de árvore de risco. Esse aqui é o livro, né, que foi utilizado, foi traduzido aí, esse camarada Pokorny, estudioso aí, ele fez um apanhado de árvores, né, urbanas, e na tradução aí é Gestão de Risco de Árvores Urbanas, né, um guia comunitário para a concepção e implementação de programas. E aí ele criou, né, essas categorias aí, né, de defeitos para perceber quais as árvores que eram, né, que podiam ter risco de queda, né? Que são essas aí. Ele estava em inglês. Aqui está madeira degradada, fissuras, problemas radiculares, né, galhos fracamente unidos, cancros, arquitetura deficiente e árvore ou galhos mortos. Né? O quadro de avaliação de risco que nós vamos adotar, né, e que já tem também um POP, né, com ele, né, ao final, no qual o bombeiro pode anotar, fazer as anotações, somar a pontuação, é uma adaptação dessa metodologia desse Pokorny aqui. Então, madeira degradada, o primeiro defeito, né, implica numa redução da resistência estrutural da árvore. Né? Então, a gente pode ver ou madeira oca, ou algum fungo já encontrado na árvore, né? Aí a gente vê aí nesse slide aí, a gente vê a questão de fungos aí, né? Tem essa foto, tem uma foto aí que você vê que ela tem a característica aí como se fosse uma orelha, esse é chamado orelha de pau. Quando ele ataca a árvore, provavelmente a árvore ela não vai, se não tiver um cuidado específico, ela vai apodrecer, né, por causa dos fungos, e aí vai acabar degradando a madeira, perde a resistência e acaba caindo. Aqui a gente vê já madeira degradada já na ação degradadora por insetos, né? Aí a gente vê a larva desse besouro aí. Não é muito comum aqui na nossa área, no Distrito Federal, mas tem essa ação aí, que é esse besouro aí, ó, esse besouro gigante metálico. A larva aí é dele, e em BH, né, tem essa presença, né? Tem uma época aí que as árvores lá foram bem acometidas por esse besouro aí. Aqui, a madeira degradada é só esse quadro aqui. A gente não tem que decorar, mas você pelo menos tá ciente, né, da resistência, né, das cavidades, porque a árvore, mesmo ela tendo uma cavidade, ela ainda tem muita resistência, né? Fala aqui no slide que sobre polegadas. Mas aí, aqui nesse caso aqui, ó, o tronco oco sem abertura, né? Ele não estando com abertura visual, no mínimo ele tem que ter 2,5 cm de espessura do tronco sadio para cada 15 centímetros de diâmetro. Já se tiver uma cavidade aberta, né, com essa parte oca também, né, junta, pode ser até de no máximo 30% da circunferência, essa abertura, né, que aí a olho nu você consegue ver. Atendido esse requisito, né, de 30%, porque se tiver mais, a árvore já caiu ou está em iminência de cair.
Mas atendido esse requisito, aí ela tem que ter no mínimo já a parte oca lá, 5 centímetros de espessura sadia, né? Então para cada 5 centímetros de espessura sadia, para cada 2 centímetros de diâmetro do buraco. Então é essa conta aí que a gente precisa fazer. É difícil decorar, né? Mas visualmente também você percebe. O que vai acontecer mais é que quando a árvore estiver já bem, você percebe que ela já está bem deficiente, o bombeiro vai optar por corte, né? Mas você percebe também quando às vezes a árvore tem, ela está oca, mas ela ainda está sadia, está com a copa dela está verde. Agora quando a copa começa, os galhos já tudo seco, aí não tem como, a árvore está morrendo e aí é indicativo de supressão total. As fissuras, né? As fissuras aqui é uma rachadura que atinge a casca e a madeira. Ela não possui distinção de espessura, porém reduz a capacidade de resistência mecânica das árvores. Elas são causadas geralmente por podas, né? Podas efetuadas de forma errada, ou cicatrização de ferimentos inadequados, né? E galhos com uniões fracas, que nós vamos falar mais à frente, além da diminuição da resistência a esforço, né? E elas são porta de abertura para micro-organismos, né? Que a árvore ela também, assim como a gente tem um ferimento, ali é porta de entrada para esses agentes aí. Aqui é essa fissura aí, é uma fissura por cisalhamento. O que é isso? É a separação quase que em partes iguais, ou seja, é possível verificar onde será a ruptura ali, né? Você consegue ver justamente onde é que a árvore vai quebrar ali. Essa fissura enrolada aí, eu já vi, mas é uma espécie de proteção que a árvore faz, visa dificultar a entrada de micro-organismos, né? Ela começa a ter alguma coisa ali que né, às vezes até cupim, sei lá, criou uma parte oca ali, mas a árvore conseguiu, não sei, os insetos saíram e aí não teve mais degradação e aí ela faz isso aí para poder se proteger, né? Aqui, essa fissura associada à protuberância eu só vi por foto. A gente vê no livro lá do Pocorni, e aí é o que tem aí, essa fissura associada à protuberância. Essa aqui, a fissura horizontal, ela é a mais perigosa, porque diferente da fissura cisalhada, é mais difícil prever onde será a ruptura. Então, assim, muitas vezes a árvore ela tem essa fissura horizontal e ela, às vezes, na base da árvore ali, ela acaba rachando um pouco mais acima. Então, assim, serviço que o bombeiro for fazer aqui, for cortar esse tipo de árvore que já está nesse nível de degradação aí, muito cuidado. O bombeiro talvez não sei, é difícil até atuar, né? É uma árvore que você tem que ter bastante cuidado, tem que ter experiência para poder fazer esse serviço. Aqui os problemas radiculares dizem respeito justamente à raiz da árvore, né? Aí aqui a ancoragem de uma árvore é provida pelas raízes, né? E os problemas afetos a essa ancoragem, chamados então de problemas radiculares, eles costumam ocorrer com raízes danificadas, né? Estrangulamento do tronco, tem algumas árvores que elas vão avançando, tem aquelas raízes expostas, elas vão lá e estrangula, né, o tronco de outra árvore, acaba por matar a raiz, né, mata até a árvore inteira, mas aí a árvore também perde essa ancoragem, né, e aí ela fica sujeita às intempéries aí, fica mais frágil, né. Aí essa inclinação aí com o soerguimento do solo, do lado oposto, justamente essa aí é uma característica que a árvore, ela vai cair, ela perdeu a sustentação, né, desse lado aí que ergueu o solo, né,
aconteceu esse sorregimento aí, e aí a indicativa é de supressão da árvore, porque principalmente se entrar naqueles casos lá do quadro, né, que a gente falou, que tem muita ocupação de pessoas, então assim, essa aí é uma árvore que tiver lá um parque, né, desses de proteção aí, né, aí tudo bem, né, afastado, não passa gente, mas se estiver numa área urbana, é corte. Aí tem um exemplo aí, né, que não é o desenho, até a grama ficou aí, parece que está bonitinho, mas a árvore ela está com esse problema aí de sorregimento, né, do solo. Aqui, nessa gravura aqui, a gente tem essa sigla aí, que é RCR, é raio crítico da raiz. Aí você vai colocar você vai ter aí o raio que a árvore ela consegue. Fora dessa parte que está marcada aí de cinza, ela ainda aguenta, né? Se tiver, vamos dizer, uma pavimentação. Aí a árvore está aqui e vê uma pavimentação, passou a patrola ali e aí começou a cortar as raízes ali dessa árvore. Aí como é que você vai saber se essa pavimentação já prejudicou, né, a ancoragem da árvore? Aí tem essa conta aí. O raio crítico da raiz, né, ele vai ser dado em metros, ele é igual ao diâmetro da árvore na altura do peito, que a gente já tinha falado, aí é em centímetros, vamos dizer. Se você colocou aí a 51 centímetros, né, a árvore ela tem, a árvore de um tamanho que ela tem esses centímetros aí na diâmetro da altura do peito, é uma árvore grande, 51 centímetros, vezes 0,18. Então aí os danos tem que ser maior ou igual a 40%, né? Então é isso aí. Se deu essa conta aí você já é indicativo de corte, porque aí entrou naquela zona ali de perigo, né? Que é raio crítico da raiz, né? Aí é indicativo de corte. Aqui os galhos fracamente unidos são uniões, né? Que elas, a própria árvore ela já nasce dessa forma e aí ela já fica debilitada assim com respeito à estrutura dela, né? Nesse outro slide aqui a gente vê aqui, ó, essa forquilha ali real, ela tem a presença de uma crista, né? A crista é essa parte que está apontada aí nesses círculos, né? Ela tem que estar fora. No outro slide, esse aí é um caso de união forte, né? De galhos. Já esse outro slide aqui é uma questão de casca inclusa. Aí já a árvore ela fica prejudicada, a estrutura dela já não é tão forte desses galhos aí, pode vir a rachar com intempéries e aí, dependendo do tamanho da árvore, pode causar acidentes aí, né? Esse aí é um tipo de... O anterior aqui é um galho, né, que ele está fortemente unido, né? Já esse outro aqui é um galho que ele tem uma união fraca. Aqui tem um galho também que são os galhos epicórmicos, que eles entram nessa classificação, que eles são galhos mais frágeis, né? Aqui justamente eles são muito... acontece muito quando na poda, né, de árvore ou corte de árvore, aí eles crescem ali, são aqueles... Eles não têm o mesmo tom de cor, né, da árvore. Você percebe ali que são galhos que nasceram ali justamente na parte mais reta ali que ficou do corte ou até de uma cicatrização. Você vê que não tem uma união correta ali. Eles também são mais causam mais risco, né? Cancros,
como se fosse uma espécie de machucado na árvore, né? Ela, por alguma situação, ela perdeu a casca e parte, né, do, da cerne da árvore ali, e já o cecídio é também como se fosse uma espécie de câncer, né? O cancro ele é mais comum, né? Principalmente em árvores urbanas, né? Às vezes a pessoa prega alguma coisa ali, tira um pedaço e aí vai causando uma espécie de abertura na árvore ali, que aí também é aquele mesmo caso que a gente falou, abertura para micro-organismos, enfraquece a árvore, pode dar até virar toca de pássaro, e aí tudo isso enfraquece, né, a árvore. Aí a gente tem são indicativo de risco de falha relacionada à presença de cancro, quando ela afeta 40% ou mais da circunferência da árvore. Então, se ela da circunferência, não é do diâmetro. Então, a presença dela associada também à degradação de 40% ou mais da circunferência da árvore, né? Então, são esses os casos aí que a gente vai ter que atuar, caso a gente verifique, né, o cancro na árvore. A arquitetura deficiente, ela também, né, faz parte, claro, da estrutura da árvore, e ela vai causar ela vai ter que jogar mais da parte que ela está, né, deitando mais, ela vai fazer a ancoragem dela, mas não é o adequado para a árvore. Então, dependendo da inclinação aí, a árvore ela é indicativo de supressão também. Volto a falar, nas áreas que tem mais, né, o patrimônio ali, ou muita pessoa ali ao redor, é indicativo de corte. Às vezes a gente tem até né, que umas ficam bonitas, esse coqueiro aí eu coloquei nos slides aí, um coqueiro bem conhecido em Maragogi, né, fica até bonita para foto, mas elas geram, né, uma maior compressão compressão, né, e tensão natural, né, na estrutura da árvore. Aí, e que também, nesse caso, árvore com inclinação excessiva, apresentando ângulo superior a 40 graus, que né, é indicativo de corte. Árvore inclinada com fissura no tronco, aí já, claro, principalmente a horizontal, que nós tínhamos falado anteriormente. Árvore inclinada com cancro ou degradação na base do tronco, também porque além da inclinação ela vai ter essas outras características aí, esses outros defeitos aí enfraquece cada vez mais a árvore. E a árvore inclinada com sinais de tensão e deformação, que é essa imagem aqui, ó. A árvore aí ela um sinal, né, de tensão, né, e do lado esquerdo aqui e do outro lado com um sinal de compressão. Aqui nesse caso, árvores ou galhos mortos nada mais é que a árvore ou o galho já em decomposição, né? A madeira já entrando em decomposição. Então aqui visualmente, né? Às vezes a gente já percebe um determinado galho. Tem a situação que eu tinha falado anteriormente da árvore da oca, mas aí nesse slide aqui próximo nós vamos ver por quê. Olha só, a estrutura da árvore aí, ela ainda consegue perder ali o cerne, ó, e aí por isso que ela está oca, mas ela ainda consegue ter a troca lá da seiva, né? Chegar até, né, a copa e vir, né, a seiva das raízes. Por quê? Porque ela é mais afastada, ali ela é mais próxima da casca, né? E aí muitas vezes a árvore ela sobrevive ainda anos estando oca, né? E aí não é caso de supressão, né? Obedecido àquelas regras que a gente viu anteriormente. Então aí essa imagem você vê aí o xilema, né? Que é o len e o floema. Aí no anterior aqui você vê onde que eles ficam aí no tronco da árvore, né?
Aqui, ao final aqui, ó, essa árvore aí, ela não perdeu ali aquele cerne, mas onde a seiva precisa, é a passagem ali da seiva, ela perdeu. É o que vai ocorrer é que a árvore vai morrer. Então, perdeu ali a alimentação dela, a troca, né, todas as trocas que a árvore tem ali, e aí vai ocorrer morte das raízes da árvore, né? Pessoal, então a nossa aula termina por aqui. Essa de hoje foi um pouco mais longa, mas foi para falar sobre esses defeitos todos que a gente tem que observar na hora da vistoria da árvore. Obrigado.